Abra sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Eu quero destacar alguns textos para você. Eu quero começar com o versículo 1 e depois nós vamos caminhando, tá bom? João capítulo 21 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. É sobre Tiberíades que eu quero conversar com você na noite de hoje. É sobre o mar da Galileia que eu quero falar com você na noite de hoje. Lá em Lucas capítulo 5, o mar da Galileia recebe um novo nome ou recebe um outro nome. Vamos lá para Lucas capítulo 5. Lá então, o mar de Tiberíades também é chamado, olha lá, de Genezaré. Então, quando você vê na Bíblia Genezaré, quando você vê na Bíblia Tiberíades, quando você vê na Bíblia Mar da Galileia, estão se referindo, ou os textos bíblicos estão falando do mesmo lugar. Marque esse nome, Mar da Galileia, Tiberíades, porque nós vamos falar sobre recomeço, vamos falar sobre recomeçar com Jesus, e vamos estudar e ver como que Pedro ele é conduzido por Cristo Jesus para o seu recomeço. Lá em Lucas capítulo 5, no mar de Tiberíades, vamos lá, Lucas capítulo 5, nome complicado, Genezaré, mar da Galileia, tudo começa ali. Ali começa então, Pedro está trabalhando, Pedro era um pescador, e ele estava ali então exercendo a sua profissão. E Jesus estava lá, e depois de uma noite de trabalho mal sucedido, quando nenhum peixe foi apanhado, Jesus então desafia os pescadores a lançarem a rede novamente. Há aquele sentimento de incredulidade, há aquele sentimento de desconfiança, há até a argumentação de Pedro dizendo: mas espera aí, nós pescamos, trabalhamos e a noite de hoje o mar não estava para peixe, não tem nada nesse mar. Nós já fizemos tudo o que poderíamos fazer, mas como é o Senhor que está falando, nós vamos lançar. E lançaram a rede. E o texto bíblico diz que a rede quase rasgou de tanto peixe e o barco quase naufragou de tanto peixe. E ali naquele momento então, quando os discípulos ou os pescadores veem o primeiro milagre da pesca milagrosa, Jesus então olhando para Pedro e diz assim: Pedro, eu tenho um chamado para você. Pedro, eu tenho um desafio para você. Você não foi feito, Deus não o criou para você ficar com a mão na rede. Deus criou para você se tornar um grande evangelista, um grande missionário. E Deus quer que você então seja um missionário. Então eu farei de você um pescador de homens. A partir desse momento, Pedro, Jesus e na formação dos apóstolos começam a viver intensamente a vida cristã. Sabe aquele sentimento que temos logo quando um retiro acaba? Quando você chega em casa depois de um retiro, quer seja de casais, quer seja de família, como nós temos feito aqui na igreja com os nossos adolescentes e jovens, que você recebe o seu filho bem cansado. Às vezes você recebe o seu filho, e ele está chorando muito. Às vezes você recebe o seu filho e ele está bem cansado, ele não quer ir na escola no dia seguinte, porque os 3 dias vividos naquele acampamento são intensos. Nesses 3 dias a gente canta, a gente estuda a Bíblia, a gente tem momentos de oração silenciosa, a gente brinca, a gente corre, a gente come que nem uns esfomeados, nós oramos à noite e ali a gente termina aqueles 3 dias esgotados, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque é cheio de tensões, é cheio de envolvimento com Deus. Agora, imagine os discípulos vivendo essa intensidade durante 3 anos e meio. 3 anos e meio, Deus dizendo: agora vocês vão para Decápolis. Aí Jesus falando: agora vocês vão para Samaria. Agora vocês vão para Jerusalém. Agora vocês vão para Galileia. Agora você vai curar aquele. Agora você vai expulsar o demônio daquele. Agora você vai visitar aquele outro. E durante 3 anos e meio com Jesus intensamente vivendo toda a dinâmica da vida cristã.
a gente vê um Pedro animado, um Pedro entusiasmado, né? Um Pedro que junto com os outros discípulos, então tem vivido a expectativa do libertador de Israel, né? Da salvação que é prometida a Israel. Uma libertação política muitas vezes era esperada de Jesus. Imagine então toda a expectativa. Este é o Messias. Agora não correremos mais risco de estar preso por alguma nação, não correremos mais o risco de sermos aprisionados por outra cultura. Chegou o libertador de Israel, como o quarteto cantou, chegou salvação para Israel. Mas aí Jesus começa a se despedir dos discípulos. E Jesus começa então a anunciar que é tempo de partida. Aquele que chegara para ser o rei de Israel, voluntariamente diz que agora ele será crucificado. Aquele que chegou para ser o libertador, agora voluntariamente em amor, se doa na cruz, se doa à morte e voluntariamente se entrega à morte. Pedro então está vivendo toda esta dinâmica. E nesse momento, Jesus está contando e anunciando a sua partida. E aí então vem Pedro e diz: Senhor Jesus, eu não sei quanto a esses, mas eu sou melhor do que estes. Não importa o que aconteça, eu jamais o negarei. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você não sabes muito bem o que está falando. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E naquela noite da crucificação, naquela noite em que Jesus é preso, ele está então acompanhando os passos de Jesus, e no meio da multidão ele é identificado, e ele diz: não, eu não tenho nada a ver com esse Galileu. Daqui a pouco ele sai, outra pessoa identifica Pedro, ele diz: não, eu não tenho nada a ver com esse Galileu. E daqui a pouco ele é identificado de novo, e ele diz: não, eu não tenho nada a ver com esse Galileu, mas eu vi você, eu reconheço você, você é o que andava com ele, você é um dos 12, você estava sempre pertinho dele. Eu não, você está me confundindo com alguém. E aí, quando Pedro nega Jesus, a promessa se cumpre, ou a advertência de Jesus se cumpre, o galo canta. A partir deste momento, parece-me que Pedro perde a razão da vida. Parece-me que Pedro fica completamente desnorteado e desorientado. Parece que quando Pedro vai lá para o mar da Galileia, né, Tiberíades ficava pertinho das colinas de Golã. Você ouve isso no jornal, e eu fico imaginando Pedro ali em Tiberíades, pertinho das colinas de Golã, no mar da Galileia, olhando aquelas colinas com aquele olho de vidro. Pensativo, pensamentos longes. Sabe quando você tem um problema para resolver? Sabe quando você tem um dilema para resolver? E você fica com seus pensamentos longe. Sabe que, né, hoje no nosso linguajar a gente vê um adolescente assim, a gente fala assim: ei, para de brisar, menino. Você está brisando por quê? Pedro vivia brisando. Pedro tinha um olhar de vidro. Aparentemente, Pedro sentia que não havia mais razão de viver. Por isso, o texto bíblico vai dizer assim, no versículo 3, vou pescar. Por que será que Pedro foi pescar naquele momento? Será que é porque ele tinha que buscar os recursos para a sobrevivência? Será que é porque ele estava com fome e ele queria comer alguma coisa? Será que é porque ele queria matar o tempo, ele estava entediado, esperando o encontro com Jesus? Será que é porque ele já tinha perdido a perspectiva ministerial? Talvez Pedro olhou para a sua própria vida com este olhar de vidro para as colinas de Golã, brisando para as colinas de Golã, pensando no que fez, pensando no que falou, pensando no que não fez. E ele achou: acabou, meu ministério acabou. Olha, eu vivi 3 anos e meio intensamente a vida cristã com Jesus para terminar aqui, onde tudo começou, para voltar ao início de todas as coisas. Mas Pedro era um líder. E quando Pedro diz no versículo 3, vou pescar,
os outros discípulos que estavam próximos dele, os outros 4, 5 discípulos, disse: vou contigo. Seguindo o líder, vou contigo. O que nós não podemos perder de vista é que quando Jesus ressuscita naquela manhã, naquele domingo, e as 3 mulheres vão até o sepulcro, as 2 Marias mais Salomé, e encontram o sepulcro aberto, e aquele homem de branco, aquele anjo, e o anjo diz para elas: olha, não se espantem, o mestre ressuscitou, mas manda um recado para você. Avise os discípulos que Jesus vai se encontrar com eles lá na Galileia. Mas, por favor, avise pessoalmente a Pedro. Eu não quero perder esta oportunidade de conversar com Pedro. E foi assim que aconteceu. João capítulo 21 é o cumprimento daquela orientação que o anjo disse às 2 mulheres, às 2 Marias mais Salomé. Quando disse: avise os discípulos, e a Pedro, Deus pede para que o anjo cite nominalmente Pedro. E a Pedro, que eu me encontro com eles na Galileia. E Jesus vai se encontrar. Ele já havia se encontrado, com os jovens no caminho de Emaús. Já havia se encontrado 2 vezes com os discípulos. Salomé já havia tocado em Jesus na incredulidade dele, mas faltava um último encontro. Por isso o texto bíblico diz no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 21, esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Veja, capítulo 21 é Jesus aparecendo aos discípulos pela 3ª vez depois da ressurreição. A primeira vez que ele aparece aos discípulos, Tomé não estava. Uma semana depois ele aparece de novo para restaurar Tomé. Mas havia uma conversa que Jesus precisava ter com Pedro. Jesus precisava produzir o recomeço a Pedro. Jesus precisava produzir, a reconciliação ou a restauração de Pedro. E onde seria a igreja? No mar de Tiberíades. No mar de Genezaré. No mar da Galileia. Então, o capítulo 21 é o cumprimento da orientação que o anjo deu no domingo da ressurreição de Jesus. E aqui está o cenário. Enquanto Pedro foi pescar porque ele estava entediado, ou porque ele falou: Jesus não vem. Depois do que eu fiz, depois do que eu falei, depois do que eu não falei, eu disse que eu jamais o abandonaria e eu o abandonei. Jesus não vem. O anjo se enganou. As Marias e Salomé se enganaram. Eu vou pescar. Quando chega de manhã cedo, antes do sol se pôr, quando os barcos já estavam voltando da pesca frustrada, mais ou menos a 90 metros da areia, Jesus pergunta a aqueles que estavam no barco: filhinhos, quer ver o texto comigo? Versículo 5. Ele lhes perguntou: filhinhos, vocês têm algo para comer? Eles não tinham nada para comer, porque o texto bíblico diz no versículo 3 que eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Não reconheceram, talvez porque mesmo numa distância tão pequena, de 100 metros da areia, 90 metros da areia, ainda o sol não estava brilhando, estava meio escuro, e talvez, naquele momento, eles não conseguiram enxergar perfeitamente Jesus, porque o clima estava escuro. Ou talvez não conseguiram enxergar Jesus porque os seus olhos estavam escuros. Os seus olhos ainda não estavam abertos e seguros de que Jesus iria cumprir com a promessa feita lá em Marcos capítulo 16, naquela manhã da ressurreição. E novamente, não é curioso?
Eles pescaram e não pegaram nada. Sabe o que eu aprendo? Que quando nós recomeçamos com Jesus, Ele quer sempre nos levar aonde tudo começou. Não é curioso que Jesus volta, marca com Pedro para curá-lo, para restaurá-lo, para recomeçar o ministério dele, exatamente onde o chamado dele havia sido feito? Lá no Mar da Galileia, lá em Lucas capítulo 5, com a mesma pesca acontecendo, a mesma frustração de não pegarem nada, a mesma história se repetindo. Jesus olha para eles e diz assim: lance a rede ao mar. Olha que curioso, o texto bíblico fala de novo, versículo 6, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Logo, João, o discípulo amado, talvez recordando da história do início, do chamado deles, diz: Pedro é um mestre, Pedro é Jesus. E aí Pedro então tira a sua capa, lança-se ao mar, nada 90 metros até a areia e ali se coloca aos pés de Jesus e diz: me perdoe, porque eu não sou digno de estar aqui. Recomeço com Jesus significa voltar ao início, voltar à nossa Tiberíades, voltar lá para que possamos ser recordados que Deus nos ama, que Jesus nos ama, mesmo que eu tenha o rejeitado, mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha o negado em algum momento da minha vida. Recomeçar é voltar ao início para que Jesus nos lembre o quanto Ele nos ama. Eu gosto muito dessa expressão do versículo 5. Ele lhes perguntou: filhos ou filhinhos, vocês têm algo para comer? Uma expressão do amor de Jesus, uma expressão do amor, do mestre para com seus discípulos. Ali, Jesus estava dizendo: Pedro, eu continuo te amando, eu continuo te querendo, eu continuo com o meu chamado para você. E quando Pedro, então, é levado na mente, mas também geograficamente de volta a Tiberíades, talvez Jesus estivesse querendo reproduzir tudo isso nele. Lembre-se como tudo começou há 3 anos e meio atrás, Pedro. Você se recorda desse lugar? Você se recorda da primeira pesca maravilhosa? Você se lembra que eu lhe chamei para ser um pescador de homens? Quando eu olho para os recomeços, eu fico pensando que Deus nos leva para onde tudo começou, exatamente para que quando eu tiver medo do futuro, medo da intervenção dEle, medo do milagre dEle no futuro, eu possa me lembrar dos milagres do passado. Você precisa recomeçar. Você está com medo do futuro? Você gostaria de que lá no futuro um milagre acontecesse? Então recomece com Jesus. Ele vai levar você para o seu Tiberíades. E Ele vai recordar a você os milagres que Ele fez ontem, para que você tenha certeza de que amanhã Ele fará outros milagres na sua vida, pela sua vida e através da sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro naquele momento: ei, você vai ler lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer a você: Pedro, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Parece que Pedro tinha que ser recordado disso. Parece que Pedro tinha que ser lembrado disso. Parece que Pedro tinha que ser lembrado do primeiro amor. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus que caiu? Você é um filho e uma filha amada de Deus que tropeçou? Um filho e uma filha amada de Deus que está fugindo da graça dEle? Você que já andou nos caminhos dEle, você que já viveu abraçado com Ele, você que já viveu intensamente uma vida cristã com Ele? E você enveredou por caminhos que o distanciou de Jesus?
Ele quer fazer com você a mesma coisa que Ele fez com Pedro, te levar para o seu Tiberíades e relembrar a você o amor dEle, relembrar a você a graça dEle, relembrar a você o chamado que Ele fez com você, ou o chamado que Ele fez a você. Nesse momento, Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, eu continuo contando com você, eu continuo confiando em você, eu continuo chamando você, porque o chamado não tem a ver com você, tem a ver comigo. Sou eu quem te escolhi. Você se lembra do tempo em que você chegou ao caminho e à vida cristã? Você se lembra dos primeiros anos de vida cristã? Como está a sua vida cristã hoje? Hoje você lê menos a Bíblia do que você lia antes? Hoje você ora menos do que orava antes? Hoje você fala menos de Jesus do que você falava antes? Hoje você adora com menos intensidade do que você adorava antes? O tempo passou, já são 5 anos de conversão, 10 anos de conversão, 3 anos de conversão, e você percebe que a sua vida cristã já não é mais a mesma. Esse tempo de pandemia fez com que você se esfriasse, fez com que você não estivesse tão próximo de Jesus como você gostaria de estar ou como você estava antes da pandemia. Jesus quer levar você para o seu Tiberíades. Jesus convida você a voltar lá onde tudo começou. Jesus convida você a redescobrir o primeiro amor. Jesus convida você a se arrepender. Jesus convida você a repensar os seus valores. Jesus convida você a entender o seu momento. Quando Pedro é levado para o mar da Galileia, novamente no cenário da pesca maravilhosa, novamente uma noite frustrante, novamente Jesus dando ordem, lance a rede, novamente a rede encheu, e aqui ele não fala que o barco quase tomba, mas ele fala que a rede quase rasga, se rompe. Talvez você precise voltar para o seu Tiberíades, redescobrir o seu primeiro amor, redescobrir aquela chama do chamado de Deus. Quando Ele alcançou o seu coração, Ele lembrou a você que você precisava da cura para os seus pecados e só Jesus poderia curá-lo. Volte ao seu primeiro amor. Não faça como a igreja de Apocalipse, onde Deus tem uma queixa contra ela. Qual é a queixa, igreja? Contra ti a minha queixa é que você perdeste o primeiro amor. Todos nós temos a nossa Tiberíades. Você se lembra aonde você estava quando você se converteu? Você se lembra quem pregou o Evangelho a você? Você se recorda, você se lembra daquilo que você sentiu quando você entendeu a verdade do Evangelho? Você se lembra a oração que você fez? Você se recorda de quem orou com você? Volte ao seu Tiberíades, reacenda a chama do fervor, reacenda a chama do avivamento no seu coração, reacenda essa chama da devoção a Jesus Cristo. Volte ao seu ministério. Se no começo da sua vida cristã você era um intercessor, volte a ser um intercessor. Se você era um evangelista, volte a ser um evangelista. Se você era então um consumidor da palavra de Deus, um estudioso, alguém que gostava de ensinar a palavra de Deus, vem ensinar a palavra de Deus aqui em Nova Jerusalém. Mas Deus não desiste de você. Assim como Deus não desistiu de Pedro e levou ele lá para o mar da Galileia, onde tudo começou, para recordar isso a ele e dizer: Pedro, a boa obra que o Pai começou, Ele vai cumprir. É interessante notar que quando nós recomeçamos com Jesus, nós aprendemos então que, além de Ele nos levar aonde tudo começou, Ele coloca à nossa disposição a mesma provisão do passado. Não foi assim que Ele fez lá em Lucas capítulo 11, no lago de Genezaré, quando aqueles pescadores que ainda não tinham sido chamados por Deus, tiveram uma noite frustrante, e Jesus então diz assim: lance a rede. Depois de 3 anos e meio, Pedro retorna ao mesmo lugar e vive a mesma experiência. E depois de uma noite frustrante de pescaria, Jesus olha para eles e diz assim: lance a rede.
E tanto lá em Lucas capítulo 5, quanto agora, depois de 3 anos e meio, a rede está cheia de peixes. O milagre que Deus fez há 3 anos e meio atrás, Deus voltou a fazer com Pedro. O que isso me ensina? Que no recomeço nós precisamos ter a certeza, a segurança, a confiança que o mesmo recurso lá do passado está disponível a nós hoje. Quantas vezes você está com medo de recomeçar porque você está inseguro quanto aos recursos que você tem. E você fica racionalizando e pensando, mas será que eu vou ter gente como eu tive no passado? Será que eu vou ter oportunidades como eu tive no passado? Será que eu vou ter uma boa estratégia como eu tive no passado? Será que vai dar certo como deu no passado? Será que eu vou então conseguir encontrar força como eu encontrei no passado? Eu quero dizer a você que sim, para cada uma dessas suas perguntas, para cada um desses seus questionamentos, é sim, porque o Jesus que está com você, que esteve no passado, é o mesmo que está agora e que coloca à sua disposição os mesmos recursos, a mesma provisão. Eu tenho pedido a Deus que eu não precise recomeçar mais uma vez. Mas eu digo para você, igreja, se Deus falar para mim, Fernando, é tempo de recomeçar, eu não vou ter medo mais. Eu não tenho mais medo de recomeçar. Porque nas 2 experiências que eu tive de recomeço, eu vi a bênção de Deus. Eu vi Deus fazendo a coisa prosperar. Eu vi milagres. Tanto lá no Jardim Iva quanto aqui, eu tenho visto milagres acontecendo. Eu tenho visto pessoas se envolvendo, eu tenho visto pessoas se desenvolvendo também. Eu tenho pedido para Deus, Pai, chega de recomeços, mas eu quero confessar uma coisa a você. Se Deus falar para mim, é tempo de recomeçar, eu estou pronto. Eu não tenho medo de recomeçar. Porque o Deus de 3 anos e meio atrás de Pedro é o mesmo Deus que coloca à disposição de Pedro os mesmos recursos e a mesma provisão. Aquilo que eu vi acontecer no Jardim Iva é o que eu tenho visto acontecer aqui e eu não tenho dúvida. Para qualquer lugar que Deus me enviar para recomeçar, vai acontecer. Porque o segredo não está em mim. O segredo não está na minha inteligência, o segredo não está na minha articulação, o segredo não está na minha força de liderança, o segredo não está na minha disposição de trabalho, o segredo não está nas minhas orações, o segredo está naquele que me chamou, naquele que está dando a tarefa, naquele que está me convidando a participar com Ele da tarefa, naquele que está sempre me convidando a voltar para o jogo, a ficar no jogo, a participar do jogo. Então, se você precisa recomeçar, e se você viu lá atrás Deus agindo, Ele vai agir neste momento. Então eu quero garantir para você, olhe para o futuro, pense no futuro. Lá no futuro você precisa de milagres, então volte ao passado e lembre-se dos milagres que Deus fez a você no passado. Porque Ele continua sendo o mesmo, nele não há sombra de variação, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para mentir. Então, recomece com coragem, recomece com Jesus, volte ao seu Tiberíades, relembre as suas experiências e deixe Ele trabalhar em seu favor e deixe Ele abençoar a sua vida. Mas se você está com medo na noite de hoje, eu quero ser o seu encorajador. Talvez Deus esteja falando para você, é tempo de recomeçar. E você está racionalizando. Mas e se eu não tiver isso? E se eu não tiver aquilo? E se eu não conseguir aquele outro? Deixe tudo isso cair por terra. E confie na provisão do Deus que te ama. Aquele que fez no passado, Ele continuará fazendo no futuro. Mas agora a gente chega na parte mais linda desse texto. Pedro representa a mim e a você.
Um homem de altos e baixos. Um homem que tem prazer em querer acertar. O que Pedro mais quer é acertar. E quando ele erra, ele fica frustrado, igual eu e você. Quando ele acerta, ele fica empolgado, como eu e você. Então, antes de julgar Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes, lembre-se que todos os outros discípulos também negaram a Jesus, também fugiram, mas Pedro ainda foi atrás do caminho de Jesus, por isso ele foi reconhecido. Onde estavam os outros? Já dentro de casa? Já em outras regiões da Palestina? Debaixo de uma cama? Guardado dentro de um guarda-roupa? Coberto com o cobertor? Com medo? Pedro foi seguindo Jesus e por isso ele foi reconhecido, porque Pedro queria acertar. Pedro representa eu e você, homens e mulheres íntegras, que ama Jesus de todo o coração e quer acertar de todo o coração. Mas erramos. O texto bíblico vai dizer, a partir então do versículo 15, que todos chegaram na praia. Jesus fez uma fogueirinha. Quem sabe ele pegou tijolos de barro. Quem sabe ele foi lá na geladeira e tirou a grade da geladeira. Ele pegou os gravetos, fez a fogueirinha e pediu que todos os discípulos sentassem em torno dele. Pediu que fossem pegos alguns peixes. E ali Jesus então começou a dar pão para os discípulos. Ali Jesus assou o seu peixinho, fez o seu churrasquinho. Ali ele repartiu os peixes com os seus discípulos. Mas Jesus era assertivo, propositivo. Ele não estava almoçando simplesmente por almoçar. Ele queria curar Pedro. E enquanto os discípulos estavam rasgando o pão no dente, rasgando o peixe no dente, assado por Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, precisamos ter uma conversa. Eu fico imaginando Pedro pensando, falando, agora a coisa ficou ruim. Agora eu vou levar chibatadas. Agora eu vou ser repreendido. Agora ele vai então colocar para fora toda a mágoa dele, todo o ressentimento dele, e ele vai dizer para mim: Pedro, que papelão você fez? Falou que não me negaria, falou que era melhor que os outros, e agora olha o que você fez. Mas não foi isso que Jesus fez. Porque Jesus quer recomeçar com você. Jesus quer recomeçar comigo. Jesus quer dar oportunidades a nós. Então é interessante porque Jesus diz assim: Simão, então quando você vê Simão, quando você vê Simeão, quando você vê Cefas, está falando do mesmo homem, tá bom? Pedro, ok? Então tá aqui, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Aqui Jesus usou então o nome original dele, na língua dele, a hebraica, Pedro, e também usou o nome dele, o Simão, no dialeto da época. E olha o que Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Não é interessante essa pergunta de Jesus? Jesus não olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Mas Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mais do que estes? Porque lá atrás, Pedro tinha dito: Jesus, eu sou mais fiel do que estes. Eles podem te abandonar, mas eu jamais vou lhe abandonar. E aí Jesus assertivamente diz: Simão Pedro, você me ama mais do que estes? Olha a pergunta. Cuide dos meus cordeirinhos. A segunda pergunta que Jesus faz: Simão, filho de João, você me ama? Aí já não é mais a pergunta completa, mais do que estes. É simplesmente me ama.
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez se você me ama. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, quando a gente olha para essa conversa que Jesus tem com Pedro, ela é reveladora. Quando nós recomeçamos com Jesus, essa conversa me ensina que Jesus aceita o tipo de amor que eu tenho a oferecer a Ele. Jesus sabe que eu jamais vou conseguir amá-lo na proporção que Ele merece. Jesus sabe que eu jamais vou conseguir amá-lo na intensidade que Ele merece. Jesus sabe que eu jamais vou conseguir amá-lo, na quantidade que Ele merece. Então, está lá, Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro responde: tu sabes, Jesus, que eu gosto do Senhor, que eu tenho uma admiração pelo Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro diz: tu sabes que eu gosto do Senhor, que eu tenho uma admiração pelo Senhor. E aí Jesus diz: Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro diz: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu não sou hipócrita. O Senhor sabe que eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi há 3 anos e meio atrás, dizendo que eu estou pronto para morrer pelo Senhor, quando eu continuo não estando pronto. O Senhor sabe que eu posso ser tudo, mas hipócrita eu não sou. O Senhor sabe que eu posso ser tudo, mas vontade de acertar, o Senhor sabe que eu tenho. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Como o Senhor está dizendo, agora o Senhor disse mesmo que eu sinto pelo Senhor. Eu gosto. Por que Pedro ficou magoado? Porque aquela conversa restauradora que Jesus teve com Pedro o remeteu à negação. Ele negou 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes. Ele negou dizendo que não negaria, sendo melhor do que os outros. Jesus perguntou: você me ama mais do que estes? E Jesus disse: Pedro, você só gosta de mim. E Pedro disse: é verdade, Jesus, eu só gosto de você. Eu fico imaginando aquela cena, eu fico olhando aquele momento, Jesus apanhando a mão de Pedro, levantando Pedro e dizendo aqui: vem cá, Pedro, eu quero você no jogo. Você não foi feito para ser pescador de peixe. Eu não quero que você esteja com redes nas mãos. Eu quero dar um cajado para você. Agora você não vai ser mais um evangelista, você não vai ser mais um missionário, você agora vai ser um pastor de almas, você vai ser o meu pastor. Eu quero trocar as redes das suas mãos por um cajado. Vem cá, Pedro, meu filho amado, vamos parar com isso. É tempo de recomeçar. Eu quero restaurar você. E eu fico imaginando aquele momento, os discípulos ali até congelaram o peixe e o pão. Olhos grandes olhando para a cena, não conseguiam terminar de morder o pão, não conseguiam terminar de morder o peixe, e ali vendo Jesus abraçando Pedro, e ali restaurando Pedro. Jesus diz para ele: volta para o jogo, Pedro. Você não foi chamado para ter uma rede nas mãos, você foi chamado para ter um cajado nas mãos. E o texto bíblico diz então que Pedro é restaurado. E é curioso, porque no livro de Atos, nos primeiros 12 capítulos de Atos, quem vai pastorear a igreja primitiva? Pedro. Quem vai à porta do templo e vai ver um coxo e Deus vai usá-lo para fazer um milagre? Pedro. Quem vai então ver multidões se convertendo com a sua mensagem? Pedro. Quem vai motivar pessoas a prosseguir com o evangelho? Pedro. Pedro foi restaurado. Pedro foi colocado de novo no jogo. O que eu aprendo com isso é que Jesus aceita o amor que nós temos por Ele, mesmo sendo falho. O que eu aprendo com esse princípio é que Deus aceita o seu amor, mesmo sendo falho. Quantas vezes você está dizendo assim: eu não sou digno do amor de Deus,
E nenhum de nós somos, mas Deus aceita o nosso amor falho. Quantas vezes você está dizendo assim, eu tenho ferido o coração de Deus, eu tenho magoado o coração de Deus, acho que Ele não gosta mais de mim, acho que Ele não aceita mais o meu amor. É mentira do inferno isso, porque Ele continua aceitando o seu amor. Mas Ele é falho, pastor, como de Pedro. Mas Ele não é na proporção que Deus merece, como de Pedro. Mas Ele não é tão intenso como Deus merece, como de Pedro. Quando Jesus diz, você está pronto para morrer por mim? Pedro diz, eu gosto do Senhor. Quero andar com o Senhor. Quero caminhar com o Senhor. Este é o amor que eu posso oferecer ao Senhor. E Jesus diz, esse amor eu aceito. É esse amor que eu quero. Por isso, não importa o quanto o seu coração e a sua mente têm lhe enganado no que diz respeito a recomeçar. Talvez você não esteja querendo recomeçar porque você olha para a sua vida e diz assim, o amor que eu tenho por Jesus é muito pequeno, é muito falho, é muito mesquinho, é muito egoísta. Jesus não vai aceitar este amor. Engano seu, Ele aceita. Semanas atrás estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo exatamente isso. Que ela se sente tão pecadora, que ela tem às vezes caído na mesmo erro, que ela tem tropeçado na mesma pedra, e ela mandou uma mensagem e eu podia ouvir, a solidão da voz dela e o choro na voz dela dizendo, Jesus não vai me aceitar mais. E como foi difícil convencer aquela pessoa que Jesus continuava a aceitando. Assim como Jesus está olhando para Pedro e dizendo assim, Pedro, você pode desistir de mim, mas eu não desisto de você. Você pode dar as costas para mim, mas eu não dou as costas para você. Você pode ir para longe de mim, mas eu vou correr atrás de você sempre. Você pode achar que o seu amor não é digno de eu aceitá-lo, mas eu continuo aceitando o seu amor. Como foi difícil convencer aquela pessoa de que Jesus continuava aceitando, mesmo com a sua fragilidade, mesmo com a sua deficiência. Se você quer recomeçar, Jesus aceita a proporção do seu amor, como Ele aceitou a proporção do amor de Pedro. Jesus continua estendendo a mão para você e diz assim, volte para o jogo. Deixa eu te abraçar. Eu aceito o seu amor. Você vai negociar com Ele, você vai racionalizar com Ele. Mas esse amor é falho, eu aceito. Mas esse amor é mesquinho, mas eu aceito. Jesus aceita a maneira, a proporção que você o ama. E sabe por quê? Porque você foi criado por Ele. Você foi trazido à existência para andar com Ele. Há uma rima, no texto da criação. Você conhece o texto da criação? O texto da criação diz que a cada dia Deus criava e dizia, e viu Deus que era bom. Primeiro dia, Deus viu que era bom. Segundo dia, Deus viu que era bom. Terceiro, quarto, quinto, Deus viu que era bom. Mas no sexto dia aconteceu alguma coisa diferente. E Deus terminou aquele dia e dizendo assim, e viu Deus que era muito bom. E o que aconteceu no sexto dia? O que foi criado no sexto dia? O homem. O homem foi criado no sexto dia. Quando eu falo homem, estou falando da raça humana. Estou falando do homem e da mulher. No sexto dia, Adão e Eva foram criados. E ao final daquele dia, Deus estava vibrando e disse assim, agora está tudo pronto. Eu preparei toda a situação, criei toda a atmosfera perfeita para que a coroa da criação chegasse. Eu e você. E aí Deus pôde até descansar, celebrar, se alegrar, porque Ele tinha feito a coisa mais importante até então, que era criar eu e você.
Por isso ele continua aceitando o seu amor, mesmo sendo falho do jeito que é, mesmo sendo mesquinho do jeito que é, mesmo sendo limitado do jeito que é. Deus te ama, porque Ele o criou. Como o próprio texto bíblico diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Ainda que tenham pais que deixam uma criança na porta de alguém, ainda que tenham pais que coloquem um bebê na lata de um lixo, ainda que tenham pais, que abandonem os filhos em qualquer lugar dessa cidade. Por isso o texto bíblico diz, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Então, não se preocupe. Você não precisa fazer grandes esforços para Deus te amar. Você não precisa fazer grandes esforços para conquistar o carinho e o amor de Deus. Ele te ama. E ao te amar, Ele te convida a recomeçar na noite de hoje. Ele te convida a você se lançar novamente aos pés dele, como Pedro fez. Assim que nadou 100 metros, chegou na praia e se lançou aos pés do Mestre. Ele continua com a mão estendida dizendo, volte para o jogo. Ele continua com a mão estendida dizendo, cadê o primeiro amor? Ele continua com a mão estendida dizendo, não tenha medo do futuro, porque você já me experimentou no passado. Por isso, na noite de hoje, eu quero orar por você e quero fazer um convite a você. Recomece com Jesus. Não tenha medo. Se tiver que voltar lá para o seu Tiberíades, volte. Se tiver que olhar para trás para relembrar os milagres e a provisão dele, olhe, porque será a mesma nesse tempo. Mas se o seu problema, se a sua dificuldade é de ter certeza que Deus aceita o seu amor, Ele aceita. Repense seus valores, repense os seus caminhos, mas recomece com Jesus.